Continuando então, pessoal, com o nosso bloco sobre falhas, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre falhas normais e regimes extensionais. Tá? Aí no fundo vocês estão vendo a foto do elevador Lacerda, né, lá em Salvador. E por que isso, né? Porque o elevador Lacerda é uma construção que foi feita aí ligando o bloco de capa e lapa de uma falha normal, né, falha de Salvador. Então na parte de cima aí, onde está o Pelourinho, né, os bairros históricos lá, a gente está em cima do embasamento no bloco de capa. E lá embaixo, aliás, o bloco da Lapa, desculpa, né? Que o bloco da capa desce. E lá embaixo, onde está o mercado modelo, né? A gente está com a bacia do Recôncavo. Então, é uma falha normal aí da bacia do Recôncavo. Tem um conglomerado de borda de falha lá embaixo, né? Então, uma coisa bem legal aí da construção urbana adaptada aí às estruturas, né? Que se encontram no substrato. Uma figurinha aí da falha de Corinto, lá na Grécia, né? Muito famosa. E as falhas normais, então, elas acomodam a extensão da crosta pelo movimento da capa, o bloco que está por cima da superfície da falha, né, em relação à lapa, o bloco que está por baixo. Lembra que por cima e por baixo é sempre em relação ao plano da falha, né? O que está assentado em cima do plano da falha é a capa, o que está por baixo é a lapa. E aí, como resultado, você tem rochas mais novas que entram em contato com rochas mais antigas do outro lado, né? O que estava por cima de um lado vai estar em contato direto com o que estava por baixo do outro. Esse tipo de falhamento normal é o modo através do qual a crosta vai conseguir se esticar e se estender no regime Rupt ou Rupt-Duct. Não só a crosta, né? Tem falhas que chegam até o manto lá embaixo, então litosfera inteira nesse caso aí, né? Os exemplos clássicos de regiões em que a crosta está sofrendo estiramento, a litosfera está sofrendo estiramento, né? É o Graben do Reno na Europa, o sistema de rifts do leste africano, a província Basing Range lá do oeste dos Estados Unidos. E cada uma dessas regiões aí, os mecanismos e os processos são um pouco diferentes, mas os produtos, né, que são as falhas normais, vão ser semelhantes dentro do contexto, tá bom? Que é de estiramento crustal, né? O resultado final é você conseguir aumentar o comprimento da crosta e diminuir a espessura. Isso é o estiramento, né? E tradicionalmente, isso é um negócio que eu gosto de comentar, né, que na geologia estrutural, estudo de cadeias de montanhas, etc., né, dos Alpes, tradicionalmente as estruturas compressivas, as compressionais, foram muito mais estudadas que as extensionais. Nos últimos anos é que a gente está vendo, nas últimas décadas, digamos, né, essa situação se invertendo, principalmente devido ao controle estrutural nas acumulações de petróleo, bacias costeiras e outros bens minerais, né? E reconheceu-se também a importância dessas estruturas em fases evolutivas das cadeias de montanhas, né? Tanto nas fases pré-colisionais ali, quanto nas fases pós-colisionais, onde você tem um colapso da cadeia de montanhas. Isso aqui é outra foto, né? Agora numa escala menor aqui, está sem escala, mas é escala de afloramento. Tem um sistema de falhas normais aqui, né? Como a gente viu na outra aula, as falhas nem sempre ocorrem como planos discretos, mas como sistemas que a gente consegue ver no afloramento. E pela deflexão dos marcadores, né? Por exemplo, essa camada mais espessa aqui, escura, né? A gente vê que o movimento foi, pelo menos nesse corte, normal, né? Todo mundo descendo para o lado esquerdo aí. Falando sobre algumas dessas regiões clássicas aí, que está a região do Graben do Reno. O Graben do Reno está dividindo aqui a Alemanha da França, né? E aí você tem o Graben do Reno baixo, lower, e o upper aqui, né? E um negócio interessante, né? Que o Graben do Reno está sofrendo extensão mais ou menos em direção leste-oeste aqui, né? Que é uma direção ortogonal aos Alpes, tá? Então você tem aqui o sigma 1, né? Do porrada dos Alpes, e o sigma 3, onde você está tendo extensão e abrindo, como se fosse uma fratura paralela a sigma 1, né? Só que numa escala continental. Então, esse tipo de rift continental aí é um rift um pouco diferente do rift, por exemplo, do leste africano, etc. Nesse caso, ele é um rift que ele é gerado devido aos esforços, né, a somatória dos esforços aí que está acontecendo nessa orogênese aqui dos Alpes, enquanto no hinterland, lá do outro lado, né, no foreland, desculpa, né, você tem essa formação dessas estruturas aí, né? Só mostrando aqui a imagem de satélite agora, né? O Graben do Reno aqui, cidade de Estrasburgo, Colônia, etc., né? Basileia aqui embaixo, separando o maciço do Vosges lá da França e a Floresta Negra na Alemanha, né? São os blocos altos aqui, né? E aqui você tem falhas normais com formação desse Graben aí. Essa figurinha acho que é do David Reynolds, esqueci de colocar aqui o nome. Eu vou detalhar ela daqui a pouco, mas só para a gente lembrar, né, o que é Horst, Graben, né? A estrutura alta é o Horst, o Graben é a estrutura baixa, tá? Mas aí a gente tem M graves, etc., que a gente vai discutir um pouquinho para frente aí. Província Basing Range dos Estados Unidos é algo semelhante também, né? É uma conjunção de esforços aí que faz com que
você tenha uma espécie de abertura aqui na parte de trás da cordilheirana, né, das montanhas rochosas, onde você está tendo extensão nela. Aqui você tem toda a parte da Califórnia, etc., onde você tem movimento transcorrente, a gente vai falar dele depois. Você tem essa região aí do Arizona, né, que vai quase até lá no Colorado, Nevada, aqui, etc., que você tem extensão, tá bom? Mais ou menos direção leste-oeste também. Então, você pode distinguir dois tipos de rifts aí, onde você tem predominantemente falhas normais, né? Você tem os rifts ativos, que são originados por uma fonte térmica, aquela história de você colocar uma pluma ou um hotspot ali por baixo, é como se você estivesse assando um bolo, né? E aí você vai rachar a crosta que está por cima ali, como você vai tirar o bolo lá do forno, você vê que ele racha por cima, né? Isso aí é o que acontece, por exemplo, no leste africano. Então você tem, né, uma asquinosfera que está sendo colocada aí por baixo da litosfera subcrustal e com isso você vai ter extensão por cima. Agora, você tem também os rifts passivos, tá bom? Os rifts passivos, desculpa, eu inverti aqui quando estava falando de um de outro, né? O ativo está aqui embaixo com uma mantélica, né? O passivo aqui em cima devido à orientação dos esforços, né? Então, esses passivos são originados pela aplicação de esforço na litosfera. Por exemplo, né, o Grabe do Reno, que eu falei, e o Rift Baikal na Rússia, né? O Lago Baikal que está ali por trás ali do sistema orogênico também. Então, quando isso aí está relacionado à cadeia de montanhas colisionais, esses rifts passivos às vezes são chamados de impactógenos. Não sei se eu gosto muito desse nome, não. Pode confundir com coisas de impacto, né? Meteorito, essas coisas assim. Bom, os rifts ativos, normalmente, eles desenvolvem esse sistema de junção tríplice. São aqueles 3 braços com cerca de 60 graus cada um entre si, que é a consequência de aplicação de uma fonte térmica por baixo de uma superfície esférica, né? Mais uma prova aí que a Terra tem superfície semisférica, né? Então você coloca um vulcãozinho ali por baixo, você sofre um domeamento, e o domeamento vai gerar esse rifteamento, essa quebra em 3 braços aí que fazem 60 graus cada um entre si. E nem todos esses braços vão desenvolver para um oceano, né? A fase de drift que vem depois. Você pode ter, por exemplo, 2 braços que estão desenvolvendo em oceano. Você tem aqui um delta e você tem um riozinho aqui, né? E está depositando aqui no delta. Que isso aqui a gente chama de aulacógeno. Aulacógeno é a bacia que não desenvolve além da fase rift, né? Às vezes chamado de rift abortado, mas eu não sei se eu gosto muito do nome do rift abortado, porque a fase rift está aí, né? O que falta é a fase drift, na verdade. A gente vê isso, por exemplo, no rift do leste africano, né? Que é a porção continental ainda. A gente tem aqui o Golfo de Aden, que já está mais oceanizado, e o Mar Vermelho está no processo ainda primitivo aí de oceanização. Voltei com a figurinha do Davis e Reynolds, para a gente falar dos elementos do sistema de rift. A gente tem os grabens, né, que são os blocos baixos entre os dois rostos ou ombreiras, né, dos rifts, e eles são delimitados por falhas normais mergulhantes para fora da posição positiva, né? Os grabens, os blocos que estão dentro dos grabens, eles normalmente rotacionam, porque eles descem esse plano de falha, né? E os rostes nem tanto. Às vezes rotaciona também um pouco para trás. Essa geometria de falha curva aqui, ó, que vai diminuindo o ângulo à medida que você vai aumentando a profundidade na crosta, a gente chama isso de geometria de falha lístrica, tá? É uma superfície curva, né, em geral com a concavidade voltada para cima, que vai ficando próximo à horizontal com a profundidade, né? Só quer dizer, lístrico só quer dizer superfície da falha, tá bom? A gente pode ter falha de cavalgamento, né, que tem geometria lístrica também. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, normalmente, o desenvolvimento da falha lística implica que você tem rotação dos blocos na capa, né? Então, aqui eles não colocaram muita rotação, mas nesses bloquinhos aqui já está mostrando, né, estratigráfia sendo rotacionada, tá bom? E, às vezes, a falha lística, né, em profundidade, ela vai funcionar como uma raiz, né, a falha mestra aqui, onde as outras falhas estão se nucleando, né? Onde elas vão acabar, todo mundo vai juntar na mesma falha lística lá embaixo. Olha essas falhazinhas aqui, ó. E aí a gente chama esse local, né, onde todas essas falhas se juntam aqui na falha lística, de detachment, que é um destacamento, né, o descolamento. Então é um segmento de mais baixo ângulo aí da falha lística principal, normal ou mestra, né, estrutura mestra. E todas as outras falhas secundárias vão normalmente convergir para ela em profundidade, né? Normalmente, para você ter essa superfície de descolamento, ela aproveita alguma diferença reológica, né? Ou a interface sedimento-embasamento, né? Nas bacias, por exemplo, logo o contato ali do embasamento com a primeira camada sedimentar, ou algum outro contraste de competência, né? Falha rica em sal, camada rica em sal, camada rica em folhelho, alguma coisa assim, que os blocos mais competentes vão deslizar por cima dele e vai servir ali para nuclear todo mundo. Aqui tem a figurinha da falha lística em 3D aqui, do livro do Fossen, né, mostrando a curvatura em profundidade, e aqui a gente vê já, né, com a rotação dos blocos, a estratigráfia vai tender a vergir
para o lado dessa falha aqui, né? E aqui eu tirei da TASGraph Ads aqui, só mostrando os horses e grabens, né? Como é que eles influenciam na topografia aí, né? Você vai ter aqui lagos e vulcões, etc. Dependendo se você está com o rift mais ativo ou mais passivo, né? O rift mais ativo, ele é mais rico em magmatismo, né? Ele pega a fonte de pluma mantélica lá embaixo. O rift passivo, ele costuma ser mais, ter menos magmatismo. Então tem um exemplo aqui da bacia do Recôncavo Tucano-Jatobá, né? O Recôncavo Baiano aqui na região de Salvador. Tucano é essa região aqui, Jatobá é essa região que ela vira aqui em cima. E isso é uma bacia que é um bracinho abortado, né, do rift que gerou o Atlântico depois. Então isso aqui na verdade é o pré-sal, né? Que é a fase rift antes da fase transicional, onde se depositou o sal. Quem tiver curiosidade vai lá nas minhas aulas lá de Geologia do Brasil para ver como é que funciona isso aí. O primeiro poço de petróleo do Brasil foi furado aqui no Recôncavo, né? Então eu brinco que foi furado no pré-sal o primeiro poço, já lá no meio do século passado. Mas aí está essa depressão aqui, né, mostrada aqui no mapa de anomalia Bouguer, né, de gravidade, e esse perfil A, linha, vai mostrar para a gente, né, a gente tem alguma falha mestra, né, onde as outras falhas vão se desenvolver dentro dessa estrutura, e na verdade é uma estrutura de M-graben, né, M-graben quer dizer que você tem uma borda que é falhada e a outra borda ela é flexural, né, os blocos flexionam aqui para o lado de cá, e os sedimentos são depositados aqui dentro dessa estrutura, né. Você tem a fase pós-rift que já está em azul aí. E a falha de Salvador realmente ela vem até tá relacionada com esse rifteamento aí, né, de abertura do Atlântico e tal. Então foi construído aí o elevador Lacerda, como a gente mostrou. E aqui está o bloquinho de diagrama. Isso aqui é da CPRM Petrobras, né? Cristóvão Penteado Sanches e Augusto Pedreira, né? Fizeram esse diagramazinho aí. Está aqui a bacia do Recôncavo, né? O Recôncavo baiano aqui, a Baía de Todos os Santos. E aí você tem a Cidade Alta, onde o embasamento está florando, lá no Pelourinho, etc. Cidade Baixa, onde aflora aqui esses conglomerados de borda da falha de Salvador, né? O embasamento já está lá embaixixo. Você tem a bacia do Recôncavo aqui depositado. Aí aqui você tem, né, o elevador Lacerda, lá ligando Cidade Baixa a Cidade Alta, para não precisar ficar subindo e descendo esse morro aí, né? Mais de perto agora está lá o elevador, ó, né? Cidade Baixa aqui em cima da bacia do Recôncavo e Cidade Alta lá em cima. Quando você pega o elevador, você vai de um lado para o outro. Bacia de Itacutu, isso é lá no norte do Brasil também, só para mostrar aí novamente, né? Você pode ter um grande riftzão e dentro dele você tem rostos e grabens internos, né? Então você tem esse rostos de Vista Alegre interno, aos pocinhos de petróleo aí que o pessoal usa, né? Essas bacias são ótimas para petróleo. Aqui também ó, você tem um graben mais bem formado e um semi-graben aqui com várias estruturas internas. Isso tudo aqui é interpretação de sísmica, tá? Olha aí, um graben no Mosaic Canyon, Death Valley, fui lá nesse lugar, tem vários desses grabenzinhos assim. Né? Agora em escala de afloramento, ele não colocou escala aqui, mas né, dá para a gente ter uma ideia. E interpretação de seção sísmica, né? Olha aí com o descolamento basal, aqui, a falha lística que desce em profundidade e vai horizontalizando. E todas as outras falhas, né? Você tem esse truncamento aqui dessa estratigrafia, ó, e as outras falhas vão se nuclear lá nesse descolamento basal. Né? Normalmente isso acontece, você tem uma falha mestra que controla todo mundo. Esse esquema de falhas sintéticas e antitéticas, né? Sintética tem o mesmo movimento que a falha mestra. E antitética seria a falha normal para o outro lado, né? Se eu tivesse um roche aqui, por exemplo, desse aqui, né? Eu tenho uma falha que ela é sintética com a falha principal lá, né? No caso aqui, deixa eu colocar um que tem M-graben aqui, né? Por esse caso, né? Então, essa aqui seria a falha mestra. A gente tem falhas que são sintéticas a ela, né? E a gente tem falhas que são antitéticas, estão rodando para o outro lado, né? Para acomodar a deformação aí dentro. Bom, isso aí em 3D, né? Mostrando o desenvolvimento desses grabens e rostos aqui, ó, já é uma sísmica mais detalhada. Peguei do livro do Fosso, para você ter ideia como é que funciona isso em 3D. E esse modelinho clássico aí, né? Que os rifts, depois de um tempo, eles podem evoluir para a margem passiva. E aí você vai ter a margem passiva, onde normalmente as falhas normais da fase rift estão preservadas, né? E as dorsais mesoceânicas também vão ter um sistema de falhas normais aí, que são importantes durante o espalhamento, estiramento crustal aqui, né? Outra seção sísmica, dessa vez da bacia de Sergipe-Alagoas, mostrando as falhas normais aí e tal, né? E aí você vai ter uma camada de sal aí, que ela é importante como lubrificante, né, dessa movimentação. E aqui na bacia de Santos. O que é interessante, né, a camada de sal aqui, ó, ela já está sofrendo tectônica de sal, né? Porque o sal é menos denso que o sedimento está por cima, ele tende a subir. Então você pode ter até usado ela como lubrificante, mas depois ela vai tender a subir aqui. E dentro da bacia você pode ter várias outras falhas, né? Além dessas falhas que atravessam todo o embasamento, né? Você tem falhas que vão estar só dentro da bacia.
Então tá aqui como é que a crosta continental estirou, né? Através da formação dessas falhas que permite que você aumente o comprimento da crosta aqui, diminuindo a espessura, né? A crosta continental do Brasil e da África, hoje, depois da abertura do Atlântico, tem pelo menos 280 quilômetros de crosta estirada debaixo d'água, que a gente não tem acesso direto, né? Há pouco tempo furaram aí na elevação do Rio Grande, que é lá no meio do Atlântico, né? E acharam crosta continental, um pedaço de crosta continental no meio da crosta oceânica lá, porque são esses pedaços que vão sendo estirados, né? E ficam sobrando aqui dentro. Tem bastante gente estudando esses hiperestiramento da crosta, essas coisas assim, como é que sobram esses blocos de crosta continental lá dentro, tá? Então, se você for, por exemplo, hoje lá na Islândia, né, você tem o sistema do Mid-Atlantic Ridge, da dorsal mesoatlântica, onde você também tem falhas normais, né, desenvolvendo como se fosse um graben aí, certo? Dá para fácil modelamento dessas coisas, né, aqueles modelamentos de argila, como a gente viu para os outros sistemas de falhas lá, né, e como que esses grabens e rochas vão se formando, e é assim que se tem essa compreensão. Hoje em dia faz muito com computador também, na verdade, né? Então tá aí, né? A falha lística principal, as falhas sintéticas que caem para o mesmo lado e as falhas antitéticas. É uma coisa interessante, né? Que às vezes você pega o sedimento, a cobertura sedimentar, e você vê que a espessura dela aumenta quando você vai em direção à capa aqui, né? Isso aí normalmente ocorre quando a falha está se formando ao mesmo tempo que o sedimento está depositando, né? E aí o que você vai ter? Né? O rejeito aumenta com a profundidade e os estratos no bloco abatido vão ser mais espessos que o correspondente do lado de lá, porque você está criando mais espaço de acomodação aqui do que lá, né? Você está criando um buraco onde você vai depositar mais sedimento. Então isso é chamado de falha de crescimento, sem sedimentar, ou às vezes em inglês de growth fault, tá bom? E também outra estrutura que se forma na falha lística, além da aumento da espessura. Então, vê que aqui, esse cara aqui indicou que a espessura está aumentando, mas ao mesmo tempo você está rotacionando o bloco, né? Então você pode criar esses rollovers, tá? Esse rollover, a gente não pode confundir ele com outro tipo de estrutura de dobra relacionada à falha. O rollover, o que acontece? Né? Esse bloco aqui, ao mesmo tempo que você foi sedimentando, ele foi abatendo para o lado de cá, né? E com isso, ele vai tender sempre a truncar aqui na falha, então ele vai dar uma curvada para o lado de cá. Então, esse movimento aqui é um movimento normal, quando você vê que a espessura está aumentando. Né? O que pode enganar é que as drag folds, né, você pensar que, na verdade, você estava subindo aqui, não descendo, né, por causa da dobra de arraste. Mas não é, você vê que essa camada rosa está numa estratigrafia mais alta do que do lado de cá. Né? Isso aconteceu, então, porque ao mesmo tempo que foi sedimentando, essa falha aqui foi descendo, e aí, né, o que acontece é que o seu sedimento que está mais próximo aqui, ele sempre tende a depositar mais profundo aqui, porque você está criando espaço desse lado, né? Então cria essa estrutura que pode confundir um pouco com as drag folds. As drag folds, não, a estratigrafia já estava lá e você falha. E aí sim você vai ter zonas de charneira que te apontam para a direção de falhamento. A espessura é constante dos dois lados, vocês estão vendo? Né? Então não confundir dobra de arraste com rollover em falha de crescimento, porque o rejeito aparente usando a direção da zona de charneira vai ser exatamente o contrário entre os dois, né? Ficar esperto com isso aí. Sempre olha aqui se a espessura está aumentando ou não, né? Então, olha lá, aqui a figura do fosso mostrando a formação de grabens e M-grabens, né? O M-graben, no caso, ou semi-graben, né? Você tem um bloco abatido que ele tem uma falha normal de alto ângulo de um lado só. No bloco da Lapa aqui, vai descer para cá. E aí você vai ter rotação desse bloco de cima, né? Um bending aqui, ó, através de formação de falhas sintéticas e antitéticas. E aí você vai ter uma bacia que ela tem um depocentro, né? Bem localizado do lado de cá. Vai ter conglomerados de borda de bacia, etc. Aí, né? E do lado de cá você tem uma coisa mais plataformal, né? Uma coisa mais menos ativa tectonicamente. Como é que se forma o sistema de falhas? Então, né, tem vários modelos geométricos. O modelo mais simples é o modelo de dominó rígido, né, que os blocos se comportam de forma mais ou menos rígida. Então, eles são rotacionados de maneira uniforme, né, como se fossem blocos de dominó, certo? Por cima de uma falha lisa, que isso gera um espaço muito grande aqui embaixo, né? Problemas de espaço aí. E você tem esse modelo de falhas imbricadas, né? Leques imbricados, olha lá, normais, que você vai ter falhas de crescimento se formando e etc, né? Então, um arranjo de falhas lísticas imbricadas. E aí a gente tem que ficar esperto com aquele negócio de novo, drag reverso. Esse bloco aqui não está subindo para lá, ele está descendo, ao mesmo tempo que está sedimentando. Né? Então, ambos os modelos tem que notar a importância do descolamento basal. Né? Aqui você pode ter uma competência que te permite, né,
que as rochas fluam com mais facilidade. E aqui elas podem estar numa situação em que a competência delas não deixa elas fluírem com tanta facilidade. Então elas acabam deslizando como blocos rígidos, né? Uma coisa muito interessante foi descoberta lá no oeste dos Estados Unidos, né? O pessoal no Basin Range, que no meio do Basin Range, de repente o pessoal achava uns blocos de embasamento no meio da cobertura sedimentar e não entendia o que era aquilo. O que acontece é que o descolamento basal, né, à medida que você vai fazendo o descolamento basal aqui, os blocos vão rotacionando na placa superior, ó, né, você está subindo com a astenosfera aqui, você está descolando, né, e você está formando aqui uma estrutura semi-horizontal, né, que é a borda da falha lística, que pode estar no contato embasamento e cobertura. E quando você erode isso, ó, o que pode acontecer é que você fica com um local onde o embasamento está aflorando. Isso é chamado de Metamorphic Core Complex, é o complexo de núcleo metamórfico, né? Porque você erodiu lá aquela parte que subiu tanto que agora está aparecendo embasamento no meio da sua bacia. Então isso aí é muito comum na província, por exemplo, Basin Range, muitas outras que entregavam e os geólogos não sabiam como é que isso se formava, né? Esse detachment ele pode ser marcado, né? Como a gente está vendo coisas que estavam lá embaixo, já na transição rúptil-dúctil, ou dúctil, propriamente dita, né? Tem milonitos lindos que se formam aqui nesse core complex, né? E o pessoal vinha aqui e não entendia a movimentação desses milonitos, porque olha só, você está no meio da bacia, né? Você tem falhas normais, de repente você cai numa janela de embasamento aqui, onde a movimentação desses milonitos indicava sempre movimentação para o mesmo lado aqui. E isso intrigava um pouco os geólogos, né? Como é que isso pode se formar? Até que foi visualizado isso, né? Que são milonitos normais, de falha normal, que está lá embaixo, formando na zona de desalhamento, e depois eles são exumados, né? E por isso que eles vão indicar como se você estivesse subindo aqui para um lado, né? Para o lado do embasamento, e do lado de cá como se você estivesse descendo, né? Eles têm uma movimentação típica aí de falha normal. Agora, o que acontece, né? De falha normal do lado de cá, né? E do lado de cá parece empurrão, porque era uma normal que foi soerguida, certo? O que acontece, outra coisa interessante, né? Que pouco tempo agora, de alguns anos para cá, o pessoal que trabalha lá nos Alpes, né, Manachal e companhia, começaram a falar que isso aí pode ser um modelo também para expor crosta oceânica, né? Expor litosfera oceânica, manto também, né? O que acontece? Você tem um hiperestiramento, vamos imaginar agora que não que é sedimento e continente, mas que aqui é a crosta continental e aqui é o manto, né? Um hiperestiramento da crosta continental pode levar a uma exumação do manto, né? E aí você vai ter o manto chegando a aflorar em locais de hiperextensão. E isso vai gerar, por exemplo, aqueles blocos perdidos de crosta continental, igual eu falei com vocês que acharam no meio do oceano, né? Acham esses blocos perdidos porque provavelmente eles foram gerados pela hiperextensão. Você hiperestendeu aqui, ó, um bloco de crosta continental parou do lado de cá, vamos dizer que você continua estendendo, uma hora você vai formar a crosta oceânica nova aqui, né? Aí essa crosta oceânica vai gerar um oceano novo, vai abrir pra caramba, e isso aqui vai parar lá no meio do oceano. Aí você pode achar fazendo furo de sonda aí com navios depois, né? Isso aqui foi uma excursão que a gente fez no Arizona em 2019, guiado aqui pelo Stephen Marshak, tá? E isso aqui é o Basin Range, então aqui está cheio de horsts, que são a parte alta, e os grabens, que são as bacias, mas nessa porção alta aqui, ó, aflora embasamento, né, onde a gente está aqui com o Stephen Marshak falando. Então a gente está aqui em cima do embasamento, com um daqueles cactozinhos lá típicos do Arizona, né? A turma aqui, ele falando com a gente, o embasamento está aflorando na porção alta, quer dizer, ele só ergueu tanto, né, que ele ficou mais alto que a bacia que está aqui ao redor, né? Está um horstzinho lá e o graben aqui. E aí olha como é que está esse embasamento, né? Lotado de estrutura milonítica, tudo indicando movimentação normal, tá? Então esses são os milonitos do Metamorphic Core Complex, né? Mostrando essas estruturas do tipo delta aí, ó, cheio de dobra, todo deformado, tá? Isso tudo é estruturação normal por causa do soerguimento desse bloco, né? Aí olha que coisa interessante, né? Essas dobrinhas todas aí formadas por causa da milonitização do contato do embasamento com as coberturas, tá? Outro exemplo aí, né, no Vale da Morte também, ali perto, né, o Fossen colocou aqui, as rochas metamórficas pré-cambrianas subiram aqui nesse core complex, né, falha normal, você tem as rochas sedimentares aqui. E olha aqui, ó, sobrou um pedacinho do bloco de cima, do bloco da lapa, das falhas sedimentares em cima das rochas pré-cambrianas, né. Então é como se a gente estivesse vendo, se eu voltar aqui nesse aqui, é como se a gente estivesse vendo um desses coisinhas de sedimentos que sobrou para trás aqui do core complex, né. Nessa foto aqui que o Fossen colocou, lá um pedacinho
das rochas pliocenas quaternárias em cima das rochas pré-cambrianas metamórficas, né? Então, o embasamento só ergueu sem decompressão aí, vocês estão vendo, né? Foi o hiperestiramento que fez subir esses domos. Bom, vou falar do problema das falhas normais de baixo ângulo, já falei isso antes, né? Vocês viram aí que tem falha que chega quase a horizontalizar, mas em condições ideais, quando o sigma é vertical, né, é muito inviável a gente formar falhas de baixo ângulo para a maioria das rochas. Lembrando da lei de Anderson, né? Os planos de máximo cisalhamento, eles vão estar fazendo mais ou menos 60 graus com a superfície aqui. Então, era para a gente ter falha normal de alto ângulo. Possível solução é a rotação das falhas, né, que originalmente era de alto ângulo. Isso acontece muito comumente, e a gente viu os blocos da capa por cima, da lapa por cima das falhas lísticas, né, eles rotacionam tombando para o lado da falha, né? Mas também pode acontecer, porque em profundidade, essa questão da falha lística são mudanças na competência, na composição, pressão, temperatura, né? Vai mudando o ângulo de atrito interno também das coisas. E aí, com isso, o ângulo da falha vai descendo. A gente lembra que essa situação do Anderson aqui, esses ângulos dependem do ângulo de atrito interno, né? Que para a maioria das rochas está em torno de 30 graus, por aí, se me lembro bem. Mas isso muda com a profundidade, né? Outra estrutura interessante são os duplexes extensionais, né? A gente já falou de duplex da outra vez. São essas fatias de rocha que elas são delimitadas por falha em cima e embaixo, né? Então, o duplex ela tem estrutura como se fosse vários andares. E a gente chama de cavalos, né? Porque isso aqui foi definido para as zonas de cavalgamento, mas também acontece nas falhas normais, tá bom? Então, duplex implica na geometria de rampas e patamares. Você tem a parte patamar, que é a parte mais horizontal, e a rampa, que é a parte que desce. Patamar, rampa, patamar, rampa. E você vai ter isso fechado por uma falha por cima e uma falha por baixo, que é o teto e o chão do seu duplex aí, né? Triplex, quadriplex aqui já. Cada fatia de rocha dentro do duplex vai ser chamada de cavalo ou horse, que vem do termo cavalgamento, que a gente vai ver mais isso aí na próxima. Só para vocês saberem que duplex não é só de cavalgamento, né? Pode ter em regime normal e até transcorrente, tá? Então, leque imbricado é esse leque de falhas, né, que vão enraizar todas no descolamento basal. Uns modelos aí de desenvolvimento do sistema de falhas normais em 3D, né, vai acontecer através da interação e junção desses diversos segmentos de falha, né? Você junta um segmento com o outro aqui, às vezes você precisa de uma falhazinha de transferência para conectar um segmento com o outro, né? Como é esse caso aqui, ó, vamos dizer que você tem isso aqui é comum, por exemplo, nas bacias do Tucano, né? Você tem um sistema de rift que você tem M-grabens que, por exemplo, o M-graben A, né, ele está mergulhando para um lado a falha mestra. E o M-graben B, ele está mergulhando para o outro lado. E o C para o outro lado ainda. Isso não é tão incomum, não, né? Pode depender de estruturas que já estavam ali antes, composição das rochas, etc. E aí, nesse sistema, né, eles vão se ligar por essas zonas de acomodação, que podem conter tanto rochas quanto grabens, né? Então, o que acontece aqui, ó, você tem uma espécie de relay ramp, né, que eles chamam uma rampa de acomodação, ó, que ela é uma espécie de horst, né, porque você tem um bloco alto do lado de cá, um bloco alto do lado de lá, você vai ter que ter uma rampinha para ligar os dois, ó. Ou falhas de transferência também, né, falhas que conectam os dois segmentos aqui. A maioria dos rifts não são simétricos, né, eles têm uma falha mestra de borda, uma falha maior do que do outro lado, né, e essa falha mestra pode evoluir para o descolamento e profundidade. Só onde os dois M-grabens têm mergulhos opostos, né, por exemplo, aqui ó, nesse biquinho do M-graben A com o M-graben B, é que a gente vai ter um rift mais ou menos simétrico, né, a porção mais ou menos simétrica do rift. E vamos notar a geometria curva, né, em meia-lua. Essa geometria é devido à terminação de falhas em 3D, como a gente lembrou, né, na outra aula. Em 3D, o rejeito da falha vai diminuindo em direção às bordas, né, do strike dela aqui, em direção... Porque senão você ia falhar para sempre, né? Você tem que diminuir ou truncar em outra estrutura, né? Então, tem dois modelos aí para o desenvolvimento de rifts ativos, aqueles rifts com fonte térmica. Você tem o modelo de isolamento puro, você vai gerar os rifts simétricos, né? E o modelo de isolamento simples, onde a fonte térmica está em um dos lados, ó, não está no meio do rift, né? Esse modelo é o que mais acontece, né? A fonte térmica fica em um dos lados, você tem um descolamento basal. Esse lado do rift aqui vai ser muito mais rico em magmatismo bimodal, né? Magmatismo tipo de rift, porque a fonte de calor está aqui, ó. Então você tem um lado que tem muito menos magma e um lado que tem muito mais magma. É o caso, por exemplo, da faixa da Açuaí, que ficou no Brasil, e do rift do Oeste Congo, que ficou do outro lado, né? O Oeste Congo tem mais de 6.000 metros lá de rocha básica e ácida intercalada, que é o vulcanismo de rift. E no Brasil ficou muito pouco Plutão, essas coisas assim, né? Porque o calor está aproveitando aqui e está enfiando mais do lado de cá, tá bom?
Então você tem uma placa inferior, né, que é pobre no magmatismo sem rift, e a placa superior, que é rica nesse magmatismo. Olha aí, é aquela estrutura que eu falei de transferência, né? Quando você precisa ligar duas falhas, pode ser mergulhando para lados diferentes, ou para o mesmo lado, no caso lá era lados diferentes, né? Essas falhas estão escalonadas em escala, e para ligar uma a outra você vai formar essas relay ramps. Olha, ele colocou isso aqui, o Fossen, né, como exemplo, numa areinha de praia. Você tinha uma falha aqui, uma aqui, ó, ela foi abatendo, quando chegou ao abatimento final, você tem lá uma rampa, ó, né, ligando os dois segmentos aqui. Né? E essa rampa pode ainda quebrar, né, depois de um tempo. Então, são os diversos tipos de estruturas que se formam aí em zonas extensionais, foram extremamente estudados, porque isso aí influencia a migração de óleo, essas coisas assim, né? Essa rampa pode ser aproveitada aí por fluidos para passar de um bloco para o outro. Um exemplo agora em afloramento, né? Tá aqui uma falha do lado de cá, outra um pouquinho mais para frente do lado de cá, escalonadas, e aí você tem um relay ramp ligando as duas lá, né? E isso aqui pode funcionar como um ótimo caminho para fluidos, aí, petróleo ou fluido termal, como você quiser, né? Tem vários, por exemplo, a falha de vazante ali, né, onde tem depósito de chumbo zinco, ela é controlada por movimentação normal, né? Então você tem que saber onde é que a falha está fechando, onde é que a falha está abrindo, para ver para onde está indo o seu minério ali, né? Outro exemplo aqui de uma estrutura de conexão, né? No caso agora, uma falha por cima da outra, uma falha aqui embaixo, outra aqui, e aí você vai ter uma série de fraturas de extensão, nesse step over, quer dizer, esse passo aí onde você está abrindo, né? Que as duas estão caindo aqui, uma para cada lado. Outro tipo de estrutura que você pode fazer para ligar duas falhas normais aí, né? E por último, vamos falar do colapso orogênico, que ocorre como todo mundo que já bateu uma laje aí, vou dar um exemplo aqui, fazer um monte de areia, né? Já viu, depois você levanta um monte de areia até uma certa altura, ele começa a desmoronar para os lados, né? Todo mundo que fez castelinho de areia aí, falando do exemplo mais lúdico aqui do que bater laje, né? Bater laje é lúdico também, se toma feijoada depois aí. Você vai ter esse colapso aí, que é o seu próprio orógeno caindo para os lados. Isso normalmente ocorre quando a litosfera que está descendo aqui, né? Ela vai perder a água, né? Vai aquecer e perder a água aqui para a cunha mantélica, ela vai ficando cada vez mais densa e anidra, né? E uma hora ela eclogitiza, sofre eclogitização, fica completamente seca e densa, e ela pode delaminar, né? Cair para dentro da astenosfera. Tá? Quando isso acontece, você pode colapsar o seu orógeno inteiro, aí que você está perdendo a raiz dele. E aí você tem normalmente nos orógenos, né, essa fase final aí, que vai ter estruturas extensionais, uns colapsolândia aí. Você vai ter falhas fazendo cair para os dois lados. Você pode ter até, inclusive, movimentação do tipo NAP, etc., que a gente vai ver depois aí, né, com esses colapsos orogenéticos aí. Beleza? Beleza, pessoal. Na próxima aula, então, a gente fala sobre falhas compressivas e cadeias de montanha.